Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, Santa Catarina. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a máquina de post, que é um trabalho que foi desenvolvido por mim, pela Priscila e pela Roberta, na matéria de Teoria da Computação, no curso de Bacharelado em Ciência da Computação. A gente está na terceira fase e o nosso orientador é o professor Wesley Bezerra. Olá, meu nome é Roberto e eu vou falar um pouco sobre a máquina de post. Emile Leon Post é o criador da máquina. Em 11 de fevereiro de 1897, Post nasceu na cidade de Alston. Ele faleceu dia 21 de abril de 1954 em Nova York. Estudou em College of the City, em Nova York. Ele concluiu a sua licenciatura em matemática em 1917 na Universidade da Colômbia. Ele concluiu sua licenciatura em matemática na Universidade da Colômbia. Ele fez um doutorado e depois do seu doutorado, Post foi para a Universidade de Princeton, onde permaneceu por um ano como supervisor assistente. Ele retornou para a Universidade da Colômbia e logo após a sua volta ele teve seu primeiro surto de uma doença que se repetiu ao longo da sua carreira e limitou o que ele poderia ter alcançado. Ficou reconhecido após um seminário na Universidade da Colômbia sobre lógica matemática. Posteriormente, utilizaram seus estudos como base para a formulação de suas próprias teorias e máquinas universais, como, por exemplo, Alan Turing com a sua máquina. O que é? A máquina de Post é um autômato determinístico baseado na estrutura de dados do tipo fila, possui um símbolo auxiliar e tem um tamanho ilimitado. A máquina de Post é uma tripla, onde M é a máquina de Post, sigma é o alfabeto de entrada, o D significa programa ou diagrama de fluxos e o hashtag é o símbolo auxiliar. Olá, meu nome é Priscila, a gente vai falar das variáveis. É uma variável tipo fila, não possui tamanho nem limites fixos. Os símbolos pertencem ao alfabeto de entrada, o único símbolo auxiliar é o hashtag, utilizada como entrada, saída e memória de trabalho. A palavra vazia é representada pelo símbolo epsilon. Programa. Sequência finita de instruções representada com um diagrama de fluxo, onde cada vértice é uma instrução. As instruções são de 4 tipos: partida, parada, desvio, atribuição. Partida. Existe somente uma instrução de início do programa. Parada. A opção de parada aceita é uma opção com a resposta. A opção rejeitada não tem resposta e pode ficar em loop. Desvio, teste. Termina o fluxo do programa de acordo com o símbolo mais à esquerda da palavra armazenada, seguindo as regras da estrutura tipo fila. Também prevista a possibilidade de X conter a palavra vazia. É desvio condicional e trata-se de uma função total. Assim, se é o cardeal de sigma é N, então existe N mais 2, aresta de desvios condicionais, pois se deve incluir a possibilidade de epsilon e hashtag. A leitura é destrutiva caso queira guardar o símbolo lido. Ela deve ser concatenado ao fim da palavra X armazenada. Atribuição. Concatena o símbolo indicado à direita da palavra armazenada da variável X. Consiste no deslocamento ao longo da fila e na impressão ou eliminação das marcas. E o que é a máquina de Post, né, na prática? Bom, a gente sabe que tem a fita, né, que é infinita, que tem infinitas células. Nesse caso, a nossa fita vai ser composta com o alfabeto de entrada sendo esse aqui, que é A, B, C, D, o jogo da velha, hashtag, e o epsilon, e a nossa variável de entrada, que é a fita, no caso,
vai ser A, B, B, C e D. A máquina de post, para começar, a gente tem que saber o que é essa fita na teoria. Basicamente, a fita ela tem um comportamento de fila. O que é uma fila? Em estrutura de dados, a gente vê que uma fila ela é composta por vários elementos organizados de forma que um referencia o outro. Então, são vários elementos organizados de uma forma que um referencia o outro, né? Então, vamos supor que a gente tem um elemento dividido em duas partes, né? A primeira parte contém um valor, que contém espaço, né? Que é utilizado para armazenar o valor. E a segunda parte serve para armazenar um outro dado, que é a referência para o próximo, que é um conter, uma referência para o próximo elemento. Então, basicamente, é assim que funciona. Então, toda vez que eu vou adicionar um elemento, ele adiciona no final. E toda vez que eu vou apagar um elemento, ele apaga no início. Então, a gente tem essa convenção de FIFO, que é First In, First Out, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Como se fosse a fila do banco. Se eu tenho um caixa, vamos supor, né, que eu tenho um caixa, e tem uma fila de pessoas aqui. Vamos supor, 3 pessoas. Toda vez que entra uma pessoa nova, ela entra no final da fila. Quando essa pessoa que estiver aqui no começo da fila terminou, ela sai. Então, basicamente é assim que funciona. Então, é isso. Apaga no começo, apaga no começo e sai no final. Agora, aplicando o que a gente acabou de ver, a gente tem uma fita em que o alfabeto é AB, um hashtag e um vazio, e a nossa variável de entrada vai ser AABB, AB, e a gente vai ter que reconhecer essa palavra. Então, basicamente, como é uma fila, né? Aqui é o nosso cabeçote de leitura. Toda vez que ele lê uma variável, uma célula dessa fita, ele apaga e vai para a próxima, para ler novamente, né? Ele nunca vai poder se direcionar, ele nunca vai poder vir daqui para cá, né? É como se ele não se movesse e a fita automaticamente fosse para o primeiro lugar, né? Que é o lugar onde se localiza o cabeçote de leitura. Então, a gente vai ter que reconhecer essa palavra. Como é que a gente faz isso? Post definiu, ele não definiu, né? Mas abstratamente a gente consegue fazer o reconhecimento da linguagem escrita na fita por meio de um fluxograma ou uma notação de autômato com passos para poder reconhecer essa fita, como se fosse a máquina de Turing, né? Como já foi visto, né, a máquina de post é bem mais simples que a de Turing e tal. Então, como vocês podem ver, né, você tem um cabeçote de leitura e ele só lê o primeiro caractere que ele encontrar na fita, seja ele branco ou uma letra, né, qualquer, definida no alfabeto, claro, né, porque se ele encontrar e eu pedir para ele ler, que é o que eu faço aqui, quando eu leio na fita e tiver qualquer caractere que ele não reconheça, ele vai, basicamente, como se ele desse erro, né? Então, ele não reconhece, ele para, trava tudo e acabou. Por indefinição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um fluxograma, né? A gente pode fazer por notação de autômatos também, mas como tem um programa que eu vou colocar o link na descrição, que tem tutoriais também para usar esse programa, tudo certinho. Esse fluxograma basicamente tem o intuito de reconhecer a palavra que tem na fita, né? Dessa variável de entrada.
A primeira coisa que eu vou fazer é concatenar esse símbolo auxiliar na fita, né? Na variável de entrada. Então, minha variável de entrada, eu vou gravar esse símbolo auxiliar, que sabe que o intuito dele basicamente é auxiliar. Pode ser qualquer símbolo, tá? Eu usei esse hashtag, mas eu poderia usar qualquer outro símbolo, que é só para eu não me perder durante, geralmente, quando eu preciso balancear uma palavra. Por exemplo, se eu tiver, vamos dizer que eu tenha uma linguagem, né? Tal que eu tenha A na N, B na N, e N seja maior ou igual a zero, vamos supor, né? Então, se eu tiver isso, que eu preciso balancear, né? Que esse aqui e esse aqui sejam iguais, né? Que o N seja igual, no caso, né? Então, eu vou usar esse símbolo auxiliar para me auxiliar, claro, né? Que para isso que serve o nome, a conseguir balancear. A gente consegue encontrar algumas coisas na internet, como montar um fluxograma de balanceamento. No link que eu vou postar na descrição vai ter certinho no tutorial. Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Beleza. Como eu gravei aqui o cabeçote de gravação vem para cá. Basicamente, eu preciso ter algumas coisas. Esse elemento aqui no fluxograma é a partida. Né? Sempre vou precisar ter uma partida para dizer que vai começar. Isso aqui é um bloco de concatenação. Então, a minha variável x, né, a minha fita, recebe a fita mesma com um símbolo, qualquer que seja. Aqui ele recebe o hashtag, mas pode ser qualquer símbolo, pode ser mais um A, pode ser mais um B, depende da necessidade que eu tenho. Esse aqui é a leitura, então ele vai pegar, vai ler e vai excluir. Essas linhas aqui são as transições, né, que carregam o valor. Essa aqui, quando eu leio, basicamente eu tenho estruturas de decisão, podem ser infinitas, né? Eu posso usar qualquer estrutura de decisão que carrega se for A, se for B, se for jogo da velha, se for vazio, né? Se eu ler qualquer coisa, né? Então, se for qualquer coisa lida, eu faço alguma coisa. Então, a transição. Isso aqui é um aceita, que ele aceita, o programa aceita a palavra, ou um rejeita, caso se for lido um símbolo vazio. Ou se for uma indefinição, ele rejeita por indefinição mesmo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, dei a partida, né? Eu vou concatenar essa variável aqui, que eu acabei de fazer, e eu vou ler x. Eu li x, foi A, então eu apago esse A, né? Então, basicamente, vem para cá o cabeçalho de leitura, e eu venho para cá, o A. Ele continua lendo, lê de novo. Ele leu o A, beleza, ele apaga. Aí ele lê um B, então ele vem para cá, lê o B e volta para ler. Ele apaga. Toda vez ele vai seguir o que está no fluxograma. Então, ele vai continuar. A hora que ele leu um jogo da velha, ele vai apagar. E, né, aqui é o de gravação, não precisei gravar mais nada, né? E ele vai dar na aceita porque tem um jogo da velha aqui. Então, ele deu um aceito. Basicamente é isso. Esse é o material que eu tenho para apresentar. É um fluxograma básico que tem no tutorial da descrição também. O maior intuito desse vídeo foi mostrar para as pessoas que estão começando em ciência da computação, né, principalmente nas fases iniciais e na matéria de teoria da computação, né, que tem pouco material na internet, então é importante a gente compartilhar conhecimento, né, isso é um ato muito importante para o desenvolvimento científico e tal. É um vídeo bem caseiro, mas eu acho que ele consegue atingir o propósito, que é mostrar que
as definições matemáticas e da computação, né, a computabilidade matemática, tem aplicações. Né? Isso aqui é mais para desenvolver a lógica, né, que é na hora de desenvolver um compilador, desenvolver alguma coisa, mas para saber, né, que historicamente houve Emil Post que desenvolveu essa lógica inicial e que foi a lógica que Turing usou para desenvolver a máquina de Turing. Como vocês podem ver, se baseou em fita, né? Só que a de Turing ela é bem mais complexa, né? Ela tem bem mais definições, ela tem estados, ela tem coisas bem mais eficientes. Serve para fazer qualquer cálculo, né? O intuito de Post em desenvolver sua máquina foi basicamente cálculo. Então, basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e dê um like e comentem o que vocês acharam.